2016. Time americano sem dificuldade. Sexta edição seguida, última derrota em 2002. Ex-campeão do mundo. Revezamento 4 por 100 no Sub-19. Jamaica segundo, Alemanha terceira. As americanas, a relação das americanas. Daniels, Washington, Martin e Whitney. 2 ouros e 1 bronze para Whitney. O nome do Mundial até aqui, hein, Claudinei? É um excelente atleta, está em excelente forma. E os Estados Unidos estão de parabéns. Uma corrida dos Estados Unidos perfeita. Vamos rever agora a transição do Brasil, da Letícia para a Vitória, onde foi o erro. Brasileira de verde, a terceira da esquerda para a direita. Essa é a Letícia, vai passar o bastão ali para a Vitória. Começou muito antes a Vitória e aí acabou passando o limite. Exatamente, a Vitória parece que saiu um pouquinho antes e a Letícia não conseguiu alcançá-la. Uma explicação, Claudinei, um pouco de ansiedade. Foi bem ontem na eliminatória. Então, pode ser acontecer um pouco de ansiedade ali, porque o atleta ele tem uma marquinha ali no chão. Quando o seu companheiro pisa nessa marca... A gente tá vendo agora, o limite aqui que corta a raia, né? É o lugar, é o momento que você tem que sair correndo. Então você tem que ser frio mesmo, esperar nesse momento inteirinho. Quando ela pisar nessa marca, aí que você sai correndo. E ela deve ter saído um pouquinho antes ali. E a Letícia não conseguiu alcançar, infelizmente. É uma pena que, infelizmente, um ano depois do erro do revezamento brasileiro na categoria principal sênior no Mundial da Rússia, agora o mesmo erro no Sub-19. Quer dizer, trabalho não falta, né? Não falta. Na Rússia a gente teve um trabalho também. Lá na Rússia o bastão caiu, né? Diferente. Uma troca também, né? Da eliminatória para a final. Exato. E aqui eu não sei o que aconteceu com as garotas aí, agora elas vão conversar, mas elas estão de parabéns também. Conseguiram chegar na final. Eu acho que pode ter acontecido alguma coisa de nervosismo. E agora é levantar a cabeça e voltar para o Brasil e continuar treinando. Retomar a carreira, né? Exatamente. Vida que segue. Elas têm a vida inteira ainda para frente para poder corrigir esse erro aí. O erro acontece nas provas, não só para o Brasil, que aconteceu ontem com vários países. Verdade. Eu fico assim um pouco chateado, porque elas estavam muito bem e elas tinham condições de brigar por um lugar ao pódio. Bronze, né? O Brasil já tinha sido bronze em 2008, voltou a ser em 2012. A Tamires, que ia fechar o revezamento para o Brasil, ganhou esse bronze em 2012, em Barcelona. A prova, mais uma vez, revezamento feminino 4 por 100, ex-campeonato americano consecutivo, desde 2004. As americanas juntas, Daniels, Whitney, Washington e Martin. Daqui a pouco a mesma prova no masculino, sem presença brasileira, que não teve time inscrito. A gente vai voltar amanhã, domingo, às 7h30 da noite, horário de Brasília. De novo no Sport TV 3, logo depois do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, com as últimas provas com o Brasil às 8h20 da noite, com o Thiago André e mais uma final, a final dos 800 metros. Premiação feminina do salto triplo, deu França. Boa participação do Brasil com a Núbia, fechando na 8ª colocação. A ordem dessa prova: Diallo, medalhista de ouro, Povéia de Cuba na 2ª colocação e Li da China em 3º. Xiao Hongli da China, bronze, 14,03, o salto dela, da triplista chinesa. Medalha de prata para Lia Daguines Povéia, de Cuba. 14,07. E medalha de ouro para a francesa Hugui Diallo. 14,44 o salto dela. Queimou 2 vezes. Os outros 4 saltos, todos acima de 14. A campeã do mundo no salto triplo, a francesa Diallo. Recebe a sua medalha de ouro. Um pouquinho a França ganhou mais uma medalha de ouro no salto com vara com chapéu e no Nacional da França agora na Universidade do Oregon.
da França, campeã do mundo no salto com vara no Mundial Sub-19. Vera assumiu a colocação e com bronze, os 2 ouros franceses nesse Mundial. A relação dela com o seu treinador, só falta uma prova daqui a pouquinho, revezamento masculino 4 por 100. E 7ª medalha de ouro do time americano que a gente acompanha um pouquinho. Medalha do revezamento, vai tentar a 8ª daqui a pouquinho. Os americanos super favoritos, Claudinei, nessa prova masculina do revezamento. Enquanto isso, ainda comemoram as americanas. Exatamente. Os americanos têm um dos melhores treinos desse ano. Eles sempre são favoritos. Mas tem uma coisa que eles sempre erram também na passagem de bastão. Tem que prestar muita atenção nisso. Pouco treino, né? Às vezes é difícil, né? Não por falta de profissionalismo, algum tipo de situação assim de soberba, mas porque às vezes é difícil reunir o pessoal garotada, né? Pra fazer bons tempos, né? Um mora no estado, outro mora no outro, então eles têm às vezes pouco tempo para treinar, né? Porque a passagem do bastão é muito importante, esse treinamento, principalmente da passagem. O time do Brasil acabou ficando de fora, estava nessa final, defendia a medalha de bronze, não conseguiu um erro na passagem, a primeira passagem da Letícia para a Vitória Cristina. E aí a chegada do time americano com a Whitney, Jamaica na 2ª colocação com White e a Butzek foi a última alemã a cruzar a linha de chegada. Essa que a gente vê mais à direita agora, que estava puxando a fila, ouro no revezamento, ouro nos 200 e bronze nos 100, a Whitney. Aí o Chapelle, estava tentando para 5,64, já é campeão do salto com vara. Foi o único a passar de 5,55 e de primeira, hein? Tá brigando, lutando apenas contra ele mesmo, 5,64. Será que era a última chance? Era a última chance. Com isso, com 5,55 e de primeira, ele é o grande campeão do mundo, o melhor da temporada, um dos favoritos. Confirma o favoritismo, é campeão do mundo, Chapelle, da França, no salto com vara. Veio como favorito e ganhou a medalha, melhorou o tempo dele ainda mais, a marca dele ainda mais, com 5,55. Foi do Thiago Braz em 2012, o grande campeão de salto com vara há 2 anos em Barcelona. Agora é a vez do francês. Tem um barista também muito forte que é o Augusto, sem falar na Fabiana, né, no feminino. Axel Chapelle, campeão do salto com vara. 5 minutinhos a final masculina do revezamento para a gente fechar esse sábado, penúltimo dia de competições. Para você, como foi o finzinho dessa prova que a gente acompanhou um pouco ao vivo, os 3.000 com obstáculos para mulheres. Gebet no momento em que assumiu a liderança, ela acabou vencendo a prova. A segunda colocada foi a Chepingetich. A exemplo do salto com vara no masculino, né? A melhor do ano foi a melhor do Mundial. Passando por mais um obstáculo. Daqui a pouco nessa mesma pista final masculina 4%. Vou fazer o seguinte, vamos aproveitar para dar uma passadinha na agenda desse domingo, 6º e último dia de finais, o encerramento da competição do Mundial Sub-19, pela primeira vez sendo disputado nos Estados Unidos. As competições começaram na última terça-feira. Os americanos na liderança do quadro geral de medalhas com 8 medalhas de ouro, 7, né? Virtualmente 8, porque deve vencer esse revezamento masculino. Amanhã a gente vai ter. Vamos lá, confirmando enquanto isso o resultado, Gebet do Bahrein, as 2 quenianas, Chepingetich e Jepkemei. Esse é o resultado feminino dos 3.000 com obstáculos. Amanhã salto em altura no feminino, salto triplo no masculino, 100 com barreiras, prova feminina, lançamento do dardo para homens, esses 3.000 com obstáculos para homens, final feminina dos 1.500, masculino dos 800. Amanhã, 8h15 da noite, horário de Brasília. A gente continua no Sport TV 3, entrando no ar às 7h30, às 8h15. Thiago André representando o Brasil nos 800. E depois os últimos revezamentos, primeiro mulheres, depois homens, 4 por 400. É a cerimônia de premiação que a gente acompanha agora. Bahrein, Quênia e Quênia. Gebet, Chepingetich e Jepkemei. Essa terceira colocada, a queniana Jepkemei, pela primeira vez desde que a prova passou a integrar a Mundial Sub-19, isso em 2004. O Quênia não vence os 3.000 com obstáculos no feminino.
Etiópia também no pódio, que não deixa de ser surpreendente. Josefine Chepingetic, 9:36:74 para ela. Medalha de ouro, ela tinha o melhor tempo da temporada, que continua, aliás, sendo o melhor tempo da temporada. Ruth Bet, do Bahrein, a grande campeã, com 9:36:74, os 3.000 com obstáculos. Medalha de ouro para ela, agora o hino do Bahrein. Esse, portanto, o hino do Bahrein. Informação importante. Amanhã, às 8h15, a gente não tem só o Brasil no último dia de finais, nos 800, com o Thiago André, não. A gente tem o Brasil sendo representado também pelo Matheus Jussá no salto triplo. Portanto, amanhã, a partir de 7h30 da noite, no último dia de finais, 2 brasileiros. Matheus no salto triplo, Thiago nos 800. Brasil com mais chances de medalha. É uma participação do Brasil na última edição, há 2 anos, em Barcelona, com 1 ouro do Thiago no salto com vara e 3 medalhas de bronze, as 3 para mulheres, com a Tamires no 100, no heptatlo, com a Tamara, e no revezamento que a gente viu agora sendo eliminado, errando a transição, no revezamento 4%, que vai fechar esse penúltimo dia de competições. A gente vai acompanhar agora a apresentação dos atletas dessa prova masculina 4%, para fechar o penúltimo dia do Mundial. O time americano também muito forte nessa prova. Tricampeão, última derrota em 2006 para a Jamaica. Recorde mundial 38,66, que é o recorde do campeonato do time americano, conquistado no ano de 2004. Nigéria, Austrália, China, Japão, Estados Unidos, Jamaica, Trinidad e Tobago e Tailândia, os finalistas do 4% masculino, Claudinei. É uma prova que vai ter uma briga muito boa entre os americanos, os tailandeses, jamaicano e Trinidad. Então são esses os melhores times que tem para essa briga aí por uma medalha de ouro. A partir de agora, essa prova para você, para a gente fechar o dia. Torcedores americanos animados ali na galera. E essa prova também tem um segredo. Ganha quem tiver menos erros. Vamos à apresentação. Temos o surpreendente, fortíssimo time da Tailândia na raia número 8. Suntanão, Suangien, Chuchuai e Kaijun. Baixinho, né, o Suntanon. Os trinitinos são Kabara, depois Farinha, Valentine e Constantin. Depois o time da Jamaica, Robinson, O'Hara, Clark, Minzy. O último time a derrotar os Estados Unidos nessa prova em 2006. O time americano é tricampeão do mundo, Miller, Bromell, Williams, Friday. Aí o Japão com Kawakami, Kiryu, Koik e Mori. Os chineses são primeiro Mo, depois Liang, Lin e Li. Raia número 2 para a Austrália. Na Austrália, Clark vai ser o primeiro. Depois o Soali, Despard e Collum. E na raia número 1, fechando a apresentação desse revezamento, a Querelle, que acabou de correr o 4x400. Odell, Oi e Odudu. Esse é o time Oduduro. Esse é o time da Nigéria. Vários deles já correram mais cedo as eliminatórias do 4x400. Última final do dia, Claudinei.